Alô, comunidade, eu sou Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, hoje dia 13 de março de 2026. A gente chega sempre às 5 horas da tarde com as principais notícias do Brasil e do mundo. Hoje com a gente na redação do ICL, na atualização de notícias, o Bruno Concílio. Bem-vindo, boa tarde, Bruno. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo nos canais Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo nas rádios ao redor de todo o Brasil. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever nos nossos canais, comentar da onde que você está assistindo, que eu estou de olho aqui, Rodrigo. Vamos embora, Bruno. Boa tarde para você que mora nesse país em que Jair Bolsonaro está de volta ao hospital. Foi transferido da Papudinha para a UTI de um hospital lá em Brasília. A família desde manhã anunciando, precisa tirar da cadeia, precisa levar, é emergência e tal. Olha, parece uma situação, mais uma, né? Para que Jair Bolsonaro consiga a transferência para a prisão domiciliar. Será que o STF, agora pressionado pelo noticiário, vai deixar o Jair retornar para casa? É o que pode acontecer, mas diz a família que é uma situação até de alguma preocupação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar, né? Porque a gente já viu tantas e tantas vezes ele indo e voltando, indo e voltando. É um dos fatos que nós vamos destacar hoje e também esta pressão em cima do STF. Vamos já falar desse assunto. Daniel Vorcar, o banqueiro bandido, vai continuar na cadeia. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria, agora há pouco, para manter a decisão do ministro André Mendonça, que havia mandado o dono do Banco Master para a prisão, né? Era uma decisão monocrática, só do André Mendonça. Agora é uma decisão coletiva da segunda turma do Supremo. A sessão de hoje teve o desfalque de Dias Toffoli, que após uma série de denúncias na imprensa mostrando relação suspeita com Daniel Vorcar e o Banco Master, ele mesmo dessa vez se declarou suspeito para analisar o caso da prisão. Bruno Concílio tem mais detalhes sobre a decisão tomada hoje pela segunda turma, que, portanto, mantém Daniel Vorcar na cadeia. Bruno. Rodrigo, com o voto dos ministros André Mendonça, Luiz Fux e Cássio Nunes Marques, o STF decidiu manter a prisão preventiva do dono do Banco Master. Ainda falta se manifestar o ministro Gilmar Mendes. O julgamento ele ocorre em plenário virtual, um ambiente remoto por meio do qual os ministros incluem os votos e não há nenhum espaço para os debates, Rodrigo. Além disso, a sessão foi aberta nesta sexta-feira, dia 13, e segue até a próxima sexta-feira, dia 20. Vai lembrar que Vorcar foi preso semana passada em uma nova fase da operação policial Compliance Zero, que também atingiu 2 servidores do Banco Central, o cunhado do Vorcar, o Fabiano Zettel, e entre outras figuras, Rodrigo. Tem 3 votos, falta o 4º voto do Gilmar Mendes, que pode vir a qualquer momento. Como o plenário é virtual, ou seja, ele deposita o voto, vamos dizer assim, no sistema eletrônico do STF, mas já tem maioria, 3 votos para manter preso o Daniel Vorcar. A decisão era só do Mendonça e agora é uma decisão do Tribunal, da Suprema Corte. Bom, o André Mendonça, no voto de hoje, porque primeiro ele tinha dado o voto assim liminarmente. Hoje, o André Mendonça afirmou que Vorcar integra uma organização criminosa armada que se apresenta como uma perigosa ameaça. Então ele reafirmou a necessidade de deixar preso o Vorcar. Por quê, gente? Porque ele não foi julgado ainda. Então você só pode ter prisão de alguém que não acabou a fase de instrução do processo se a pessoa solta significar ameaça para a própria instrução judicial. E é o que o André Mendonça diz. Bom, o ministro Mendonça mencionou aquele grupo de WhatsApp integrado por Vorcaro e alguns dos seus capangas, a gente pode dizer assim, né? Porque afinal as coisas que eles diziam naquele grupo, quebrar os dentes de jornalista, ameaçar a ex-funcionária, xingando, dizendo que tinha que partir para cima, forjar até um assalto para poder dar uma surra em alguém, para amedrontar, isso é coisa de capanga. Então o Mendonça lembrou tudo isso, essas ameaças a adversários, jornalistas, empregados, e afirmou que esse grupo, que levava o nome de A Turma, não era um mero grupo de WhatsApp, como todo mundo tem, né? Mas era algo que realmente articulava crimes de alguém que já está sob investigação. Tem mais, o ministro André Mendonça mencionou precedentes
em decisões antigas de Nunes Marques e de Gilmar Mendes sobre manutenção de prisão preventiva. Ou seja, de certa forma, o Mendonça, ao mencionar os outros colegas juízes, dizendo, olha, aqui eles entenderam que cabia manter prisão preventiva em outro caso. Aqui o Gilmar Mendes também entendeu. Então, de alguma maneira, com esse voto, ele colocou contra a parede, vamos dizer assim, os colegas que também participam dessa decisão de manter o Vorcaro na cadeia. A estratégia do relator deixou os outros colegas, parece, com a obrigação, né, de seguir também essa decisão pela manutenção da prisão. Vamos ver Gilmar Mendes. O Cássio Nunes Marques, sim, seguiu o André Mendonça na prisão. Vamos ver o Gilmar Mendes, que pelo visto está querendo um pouquinho mais de tempo para tomar a melhor decisão em relação a esse fato, né? E a gente lembra que a votação no STF foi marcada por muita pressão nos bastidores. Por quê? Tem muita gente com medo de uma delação premiada de Vorcaro. Então, se o Vorcaro fosse solto, seria um sinal para ele, assim, não precisa delatar. Nós estamos dando uma aliviada. Ele mantido preso, cresce a probabilidade de haver uma delação premiada sob controle de André Mendonça. Então me chama a atenção que os dois ministros mais alinhados com o bolsonarismo votaram para manter o Vorcaro preso e o Luiz Fux, que também está alinhado agora com o bolsonarismo, seguiu essa mesma linha. Então a gente pode entender que a estratégia é Vorcaro preso, o Vorcaro podendo delatar de maneira controlada a partir do que o ministro André Mendonça, né, vai entender que é a melhor delação para ser feita. O Bruno explica melhor essa parte para a gente também. Bruno. Rodrigo, é isso mesmo. Com tudo que a gente já falou até agora sobre o caso Master, é de se esperar que um acordo de delação premiada de Vorcaro cairia como uma bomba em Brasília. Bomba essa que iria pegar em cheio figuras de peso do Centrão. Só para a gente pegar um exemplo, Rodrigo, vale lembrar que Vorcaro classificou Ciro Nogueira, o presidente nacional do Partido Progressistas, como um grande amigo de vida. E justamente pelo medo de Vorcaro abrir a boca, vários políticos apostavam em um empate no julgamento de hoje do STF, o que não aconteceu. Do outro lado, ao manter o Vorcaro na prisão, o Supremo conseguiu sair dos holofotes do escândalo, pelo menos por enquanto, né? Na corte havia preocupação de que com um empate, o STF poderia voltar ao foco do caso Master, provocando uma crise parecida com aquela da época que Toffoli deixou a relatoria, né, Rodrigo? Porque, só para entender essa coisa do empate, o que o Bruno está dizendo. Como o Toffoli não vota, o Toffoli se declarou suspeito. Tem 4 ministros ali para decidir naquela turma. Havia uma expectativa de que pudesse dar 2-2, e aí seria favorável ao réu. Quando tem empate, é pró-réu. E aí o Vorcaro seria solto. Se ele fosse solto, de um lado, aliviaria a pressão pela delação. E aí o pessoal do Centrão ia ficar um pouquinho mais tranquilo. Por outro lado, poderia criar um problema de imagem sério para o Supremo, que já vem sendo questionado, né? Essas acusações de que Toffoli tinha ligação com o Vorcaro, o Alexandre de Moraes, etc. Então, tudo isso também pesou na decisão dos ministros da Suprema Corte nesse momento. Daniel Vorcaro permanece atrás das grades e a delação continua sendo uma possibilidade. Volto a dizer, quem vai coordenar essa delação, vai negociar? É a Polícia Federal? É o Ministério Público com o Gonê? Ou é o ministro André Mendonça com alguns delegados federais em quem ele confia para tentar fazer uma delação que restrinja uma delação controlada, vamos dizer assim? É um ponto de interrogação que a gente tem nesse momento e vamos seguir acompanhando. Que a gente não pode ser ingênuo, achando assim, o André Mendonça vai fazer um trabalho limpinho e isento e neutro. Não, o André Mendonça é um quadro do bolsonarismo. A decisão que ele tomar é para ajudar os bolsonaristas nesse ano eleitoral. Então a gente tem que observar, é claro que há limites, tem as regras jurídicas e tem os colegas juízes. Tudo isso é levado em conta, o ministro também não vai cometer suicídio, mesmo que queira ajudar de alguma maneira Bolsonaro. Mas, podendo, ele vai manobrar para fazer uma delação que não afete tanto os interesses da família Bolsonaro. Vamos acompanhar, é o que a gente tem por enquanto. Outra decisão de André Mendonça repercutiu no mundo jurídico, hein? A decisão do ministro que autorizou o Vorcaro a ter conversas reservadas com seus advogados sem gravação de áudio ou vídeo.
Tudo isso dentro da Penitenciária Federal de Segurança Máxima, lá em Brasília. Lideranças do PCC, e está aí na tela o Marcola, que é o principal líder do PCC, estão cobrando, querem o mesmo tratamento. Por que o Vorcaro, chefão de uma organização criminosa, tem direito a conversar com os advogados, sem ninguém gravar, e o Marcola não pode? E os outros do PCC não podem? O ICL Notícias teve acesso a pedidos dos detentos que estão presos na mesma unidade do dono do Banco Master, inclusive detentos da liderança do PCC. Né? Entre eles, inclusive, o do próprio Williams Camacho, que é o nome do Marcola. Marcola que é fundador, liderança do PCC aqui de São Paulo, mas está preso lá em Brasília. Vamos dar uma olhada na nota que a gente conseguiu aqui, ó. Advogado de Marco Erbas Camacho, ao ser questionado pela imprensa, informa que, diante de recente decisão proferida pelo Supremo, de relatoria do ministro André Mendonça, entende ser plenamente cabível a adoção de medida idêntica em favor do seu cliente. Se vale para o Vorcaro, vale para o Marcola. Então ele cita expressamente, foi concedido ao interno Daniel Vorcaro a realização de entrevistas diárias, né, independente de agendamento, né, o direito dos advogados de tomar notas escritas durante os encontros, sem gravação, sem monitoramento. O Marcola quer o mesmo tratamento do Vorcaro. E aí a gente começa a olhar para o André Mendonça e pensar assim, por que o André Mendonça liberou os encontros sem gravação? É justamente para evitar vazamento do que vai ser combinado entre advogado e Vorcaro na tal da delação premiada. Se gravar, uma parte da Polícia Federal que não está na mão do André Mendonça pode ficar sabendo das conversas. E isso pode atrapalhar o André Mendonça nessa tentativa de controlar com ele o que o Vorcaro pode delatar. É o que está em jogo. PCC pedindo, queremos direitos iguais ao banqueiro que está preso, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Vamos falar de um outro presidiário. Atenção, em vômitos e calafrios. Bolsonaro de volta à UTI. O ex-presidente foi levado hoje a um hospital em Brasília para atendimento médico de emergência. Segundo o relatório enviado já ao ministro Alexandre de Moraes, relatório médico, né? O hospital informa que a suspeita inicial é de um quadro de broncopneumonia aguda, um tipo de infecção pulmonar. Com isso, o Bolsonaro deve ficar internado, olha, pode passar de uma semana a 10 dias. Vai ter que passar por uma série de exames. Então ele está na UTI nesse momento. Logo pela manhã, Flávio Bolsonaro, filho 01, pré-candidato a presidente, disse que o pai havia acordado com vômitos e calafrios. Está aí na tela a postagem do Flávio às 7h49 da manhã desta sexta. Ele diz assim, acabo de receber a notícia de que meu pai, Jair, está a caminho do hospital mais uma vez. Informações preliminares de que acordou com calafrios e vomitou bastante. Peço orações para que não seja nada grave, diz o Flávio às 7h49. O próprio Flávio visitou o Jair no hospital hoje. A gente tem imagens do momento em que ele sai do hospital e conversa ali com a imprensa. Ele está saindo, se chama DF Star, o hospital onde o Bolsonaro está nesse momento na UTI. Nos bastidores, né, ministros do governo Lula dizem sentir um cheiro de acordão, ou pelo menos uma tentativa nesse sentido. É a matéria que traz o jornalista Igor Gadelha hoje. As informações são do Gadelha e o Bruno resume para a gente. Que acordão seria esse, Bruno? Seria um acordo, porque é o seguinte, ó, eu vou trazer já aqui uma manchete, né? O STF está sob pressão, né, por causa do caso Master. Então agora os bolsonaristas ganham um argumento a mais. Olha, STF, dá uma força aí, tira o Jair, aproveitando essa internação, manda o Jair para a prisão domiciliar e a gente vê se a gente também alivia a pressão contra o STF. É mais ou menos essa a leitura, né? Rodrigo, é exatamente isso. Nesses casos a gente precisa tomar cuidado com essas narrativas bolsonaristas, porque às vezes nem tudo é de fato o que parece. A desconfiança dos auxiliares de Lula, como você falou, Rodrigo, é de que a internação de Jair pode fazer parte de um acordo que levaria o ministro do STF, Alexandre de Moraes, a finalmente transferir o ex-presidente
para a prisão domiciliar, que é justamente o que a família do Bolsonaro quer. Para os ministros do Lula, o episódio de hoje teve muitas coincidências estranhas. Em primeiro lugar, a internação de Jair foi anunciada pelo próprio filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, por meio de uma postagem nas redes sociais, como a gente viu, né, Rodrigo? Como você acabou de mostrar. E logo em seguida, o advogado Paulo Bueno, que atua na defesa de Bolsonaro, veio a público reiterar o pedido de prisão domiciliar. Ou seja, em resumo, né, Rodrigo, por mais que a saúde do Jair seja de fato preocupante, é importante que a gente fique de olhos bem abertos quando se trata da família Bolsonaro, né? É evidente, Bruno, e o Flávio está nessa ofensiva, porque se fosse uma operação puramente médica, ó, acordou, passou mal, primeiro levaria para o hospital, sabe, e não teria um anúncio assim do Flávio. O Flávio fez um anúncio quase institucional. Meu pai está indo para o hospital e tal, para mostrar assim, olha, a família inteira está participando aqui. É quase como uma sinalização para as instituições. Vejam o que vocês vão fazer com o meu pai, ele está passando mal, torcemos para que não seja nada grave. É quase que uma chantagem pública para que o Jair Bolsonaro seja tirado da papudinha e levado para casa. Hoje, aliás, na frente do hospital, a gente mostrou agora há pouco as imagens, o Flávio voltou a cobrar que o pai seja levado para a prisão domiciliar. A gente tem aquelas imagens, né? Podemos mostrar de novo aqui? Aquelas imagens do Flávio Bolsonaro cercado pelos jornalistas ali na porta do DF Star. E olha aí, nesse momento aí, na entrevista, ele cobrou, olha só, cobrou que o STF libere o pai para cumprir prisão domiciliar. E disse, estão brincando com a vida de meu pai. Então, é uma chantagem pública no momento em que eles sentem que o Alexandre de Moraes e o STF estão sob pressão, sob ataque da mídia, por causa do caso Master. Né? Por causa do caso Master. Esse é o jogo que a gente tem que compreender também, e como disse o Bruno, e isso não faz a gente dizer, então ele não tem nada, é tudo uma encenação, ele não tem problema nenhum. Não, todo mundo sabe que ele tem um quadro de saúde que inspira cuidados e vai para o hospital toda hora, apesar de dizer, na época da pandemia, que tinha histórico de atleta. Mas não é bem isso que tem se mostrado. Depois que foi preso especialmente, ele vai para o hospital semana sim, quase semana não, ou pede atendimento médico. Então, chantagem e o cheiro de um possível acordo no ar. Vamos aguardar os próximos dias. Vamos aguardar. Pessoal, falando aqui de um outro caso judicial importante, o julgamento do Lulinha está suspenso. Foi suspenso. O ministro Gilmar Mendes decidiu levar para o plenário do STF a decisão que anulava a quebra do sigilo, que tinha sido determinada pela CPMI do INSS. Então, peraí, deixa eu explicar direitinho. No Congresso, a CPMI aprovou quebra do sigilo, a defesa do Lulinha recorreu, o Flávio Dino mandou cancelar e agora estava pedindo que o plenário, estava pedindo que os ministros todos se manifestassem. O Gilmar Mendes está pedindo, não, eu quero que vá para o plenário presencial. Entre os sigilos que foram quebrados, né, naquela época ali pela CPMI, estava o do filho do Lula. O caso estava sendo analisado, então, em sessão virtual. O Flávio Dino já tinha votado pela manutenção de suspender a quebra dos sigilos. O Gilmar apresentou esse destaque para levar a decisão para o plenário físico. A data do julgamento terá que ser marcada pelo presidente do Supremo, Edson Fachin. É uma forma também de empurrar isso para frente. Se você deixa no virtual, tem que decidir logo. Se você manda para o plenário físico, tem que marcar uma sessão, e aí isso vai se alongar por algumas semanas. Falando do presidente Lula, decisão de hoje importante, hein? O Brasil não é lugar de provocador enviado por Donald Trump. O presidente Lula decidiu revogar o visto de Darren Bitt, enviado do governo Trump para o Brasil. Ele iria chegar ao país na semana que vem, tinha tirado o visto. O entendimento do governo é de que houve má-fé por parte desse representante da extrema-direita dos Estados Unidos, que solicitou o visto sem informar que tinha como objetivo principal visitar Jair Bolsonaro na prisão. Lula falou que só vai deixar o assessor do Trump vir para o Brasil quando o Trump revogar o que ele fez lá. Porque o Trump cassou os vistos do ministro brasileiro Alexandre Padilha, ministro da Saúde, e da família inteira dele. Então o Lula falou, reciprocidade, o Trump deu uma pancada lá, agora vem um provocador querer visitar o Jair Bolsonaro aqui,
não tem visto para ele. Vamos ver o que disse o presidente Lula, temos a gravação, vamos lá. E é importante lembrar, viu, Eduardo, que aquele cara americano que disse que vinha para cá para visitar o Jair Bolsonaro, ele foi proibido de visitar e eu o proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar os vistos do meu ministro da Saúde, que está bloqueado. Não. Sabe que bloquearam o visto do Padilha, o visto da mulher dele e o visto da filha dele de 10 anos. Então, Padilha, esteja certo que você está sendo protegido. O presidente Lula fez o anúncio durante uma cerimônia no Hospital Federal no Rio de Janeiro. Você viu que ao lado dele estava o próprio ministro da Saúde e o prefeito Eduardo Paes, pré-candidato a governador no estado do Rio, além de vários outros na comitiva presidencial. Eu queria lembrar que Lula, quando faz o enfrentamento ao Trump, o ano passado, quando fez, cresceu politicamente. O Lula tem que voltar para o enfrentamento. Porque quando ele se encolheu e achou que tudo se resolvia na conversa, caiu também. Então, esse enfrentamento, essa posição de não vamos baixar a cabeça para o Trump, é importante. O Brasil é dos brasileiros. O Trump que não venha fazer provocação aqui, ainda mais em ano eleitoral. Vale lembrar ainda que ontem o Alexandre de Moraes, o ministro, já havia voltado atrás e negado autorização para que o assessor fosse visitar o Bolsonaro na cadeia, mas agora ele não vai para a cadeia, não vai para o Cristo Redentor, não vai para Copacabana, não vai para Foz do Iguaçu, ele não vai para lugar nenhum. Ele vai ficar quieto lá como um bom provocador da extrema-direita nos Estados Unidos. Bom, pela segunda vez o Brasil pode virar alvo das tarifas dos Estados Unidos, isso porque o governo de Donald Trump abriu investigação contra diversos países, alegando que as exportações que vêm destas nações estariam prejudicando o comércio norte-americano por conta de contarem com um trabalho forçado, principalmente no setor agrícola. Que história é essa, Bruno? Traz mais detalhes para a gente, essa nova ameaça do Trump, por favor, Bruno. Rodrigo, é isso que você disse. Parece que esse é o argumento perfeito para o Trump justificar a volta do tarifaço, né, Rodrigo? E não é só o Brasil que está na mira dos Estados Unidos. No total, 60 países passaram a ser investigados pela Casa Branca. Entre eles a China, a Argentina, os europeus, mexicanos, canadenses e uma dezena de asiáticos. Vai lembrar que em abril do ano passado, os Estados Unidos haviam aberto um processo contra o Brasil, questionando diversas práticas comerciais do país. Mas em setembro, Trump recuou e retirou as tarifas impostas. Agora, as novas investigações vão determinar se as práticas comerciais desses países prejudicam o comércio estadunidense e merecem, de fato, ser sobretaxadas mais uma vez, Rodrigo. Aí o Brasil entraria nesse bloco de países aí do Trump que faz barulho o tempo todo, né? Os Estados Unidos seguem firme também na proposta de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Que não são, né? São organizações criminosas. Mas terrorista não. Terrorista é quando alguém quer tomar o poder. O PCC não quer tomar o poder. O PCC quer fazer tráfico e controlar território, mas fazer principalmente tráfico de cocaína, né? Controlar. E o Comando Vermelho é a mesma coisa. O governo Trump quer que o Brasil receba também, em prisões aqui do Brasil, estrangeiros capturados lá em solo dos Estados Unidos. Sabe que nem eles fazem em El Salvador, que manda todo mundo para aquela prisão de confinamento lá de El Salvador? A demanda faz parte de uma proposta apresentada pelo Trump, que seria para combater organizações criminosas transnacionais. Além do PCC e do Comando Vermelho, a Casa Branca também pede que o Brasil apresente um plano detalhado para acabar com ações do Hezbollah e de organizações criminosas chinesas em solo brasileiro. Então, assim, vale tudo, né? O Trump vai chutando para tudo que é lado, né? Bom, agora há pouco o governo brasileiro negou essa proposta de maluco aí dos Estados Unidos. A rejeição ao plano já foi, inclusive, comunicada pelo Itamaraty e dentro do governo brasileiro o tom é de deixar claro que o Brasil não vai virar El Salvador, não é colônia do Trump, para eles deitarem e rolarem aqui dentro. Então, essa é a resposta brasileira. O Trump faz novas ameaças também nessa sexta-feira ao Irã, o imperador do mundo, né? Numa publicação na rede social dele mesmo, a Truth Social, o republicano prometeu realizar novos ataques a Teherã ainda nesta sexta-feira. Olha só o que temos aqui na tela. Estamos destruindo totalmente o regime do Irã, economicamente. Se você ler o New York Times,
você pensaria incorretamente que nós não estamos ganhando. Ele está preocupado porque uma parte da imprensa dos Estados Unidos está fazendo o trabalho de mostrar que o Irã está resistindo e reagindo de alguma forma. E o Trump quer não. Estamos ganhando sem nenhuma reação, né? A marinha do Irã não existe mais, a força aérea não existe mais, etc. e tal. E aí ele promete que vai atacar mais ainda nessa sexta-feira. São as ameaças reiteradas do Trump. Ele também deu uma entrevista à Fox News prometendo que vai atacar o Irã com força e que os Estados Unidos vão escoltar embarcações pelo Estreito de Hormuz, caso seja necessário. É aquele estreito que tem apenas 30 quilômetros de largura, por onde passa 20% do petróleo do mundo, né? Então, o Irã está prometendo, já prometeu há muito tempo, que não passa petróleo enquanto os Estados Unidos não pararem com a agressão, que não passa petroleiro. A Guarda Revolucionária do Irã anunciou que o trecho permanecerá fechado, que qualquer embarcação que tentar ultrapassar esse limite será alvo de ataques iranianos, e o Trump está prometendo fazer comboio para que os navios consigam passar com o petróleo. Pessoal, uma nota aqui voltando para o Brasil, uma nota envolvendo, e assim, é quase uma piada, mas é muito sério ao mesmo tempo. Diante de restrições impostas pelo Supremo para a execução de algumas das emendas parlamentares, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, encontrou um novo jeito para destravar o encaminhamento de emendas para o Amapá, estado dele, né? Num único ofício, ele listou 90 obras e projetos que aguardavam recursos e solicitou respeitosamente que elas fossem liberadas. Mas o que chama a atenção? O Alcolumbre é o remetente e o recebedor da mensagem. Olha isso aqui, ó. O ofício é encaminhado ao excelentíssimo senhor presidente Davi Alcolumbre do Congresso Nacional. E olha quem remete. Lá no final da página a gente tem outro. Quem remete esse ofício, se a gente puder descer, isso. Quem remete atenciosamente, senador Davi Alcolumbre. Então é o Alcolumbre escrevendo para o Alcolumbre pedindo dinheiro para o Alcolumbre. É mais ou menos esse o resumo. O ofício cobra o envio de 379 milhões de reais em emendas. A cifra equivale a 5 vezes o valor anual a que um senador tem direito. Então ele está fazendo um pedido coletivo em nome do Amapá. Do total desses 300 e poucos milhões, 30 milhões, 10%, são destinados a uma obra apenas, tocada pela construtora que pertence, olha que coincidência, ao suplente do Alcolumbre, o empresário Breno Chaves Pinto, investigado pela polícia sob suspeita de fraudar licitações. Que barbaridade, o Alcolumbre agindo livremente dessa maneira. Pessoal, uma nota aqui, um convite ao mesmo tempo para vocês. O ICL vai estar na cobertura do Oscar 2026 neste domingo, acompanhando a premiação do cinema mundial, que pode trazer pelo segundo ano consecutivo uma estatueta para o Brasil. Olha aí, a nossa chamada ICL no Oscar 2026. O Agente Secreto, né, o filme do Kleber Mendonça, você sabe, concorre em 4 categorias e, fora isso, o brasileiro Adolfo Veloso concorre numa outra como diretor de fotografia no filme Sonho de Trem. Quem é que vai estar nessa transmissão aqui do ICL, que é uma espécie de react, né? Vai ter a transmissão e a nossa equipe vai estar aqui comentando. William de Luca, Carol Martins, Duda Leite vão acompanhar as principais categorias, vão trazer os comentários e, tomara, alguma comemoração para quem adora a cultura e o cinema do Brasil, com participações luxuosas dos nossos jornalistas. Luiz Costa Pinto, pernambucano, conhece bem a turma aí do filme, do Kleber Mendonça. O Chico Sá, que é cearense pernambucano, também vai estar nos comentários. E o nosso André Uzeda, que é da Bahia, e vai dizer qual é o molho do Wagner Moura, que faz com que ele seja admirado no mundo inteiro. Então, equipe de primeira na transmissão do ICL do Oscar nesse domingo. Você não perde nada ao vivo aqui no ICL. Bruno Concílio, obrigado pela sua participação. Sextou, Bruno. Valeu. Obrigado, Rodrigo. Sextou. Até um outro dia. Até uma próxima. Um ótimo fim de semana para todos. Mas antes eu deixo um convite aqui para você. Olha só. Você já está no nosso grupo de WhatsApp. Eu tenho falado sempre disso. icl.com.br/grupo. icl.com.br/grupo. Você entra ali, fica sabendo das novidades e tal, das informações do ICL e vai saber em primeira mão do anúncio que o Eduardo Moreira fará no final desse mês. Novidade na área de tecnologia. Você fica sabendo primeiro se estiver no nosso grupo. Então fica aí o convite, icl.com.br/grupo. Vem aí o N2 com mais informação e análise. Daqui a pouco eu estou por lá. O ICL Urgente volta na segunda-feira. Valeu, gente. Ótimo fim de semana.
O ICL completou 5 anos levando informação de qualidade, reflexão e conhecimento que transformam vidas. E essa história não é feita sozinha. Ela é construída junto com nossos parceiros de todo o Brasil. Cultural FM 2 de ICL. Com você, onde você estiver. Passando para agradecer a grande parceria que temos com o Instituto Conhecimento Liberta. Obrigado pela parceria que realmente liberta. A nossa parceria aqui em retransmitir o conteúdo do N1 foi um golaço, gol de letra, que venham muitos anos para nós. Um forte abraço a todos. Salve, camaradas do ICL! Vamos crescendo juntos aí nessa grande parceria e esperamos que venham mais muitos e muitos anos pela frente. Conhecimento liberta. E é por isso que nós temos essa parceria, para expandir esse conhecimento. E nós estamos juntos nesse processo e nessa... São vozes unidas em uma rede que cresce a cada dia, levando informação livre e independente para milhões de brasileiros. E você, que tem um canal no YouTube ou uma emissora de TV, pode se juntar a nós. Retransmita o sinal do ICL e leve transformação para a sua audiência. ICL, 5 anos de informação que liberta. E juntos, vamos muito mais longe.